Oi para você que está me vendo ou para você que está apenas me ouvindo. Eu me chamo Fábio e você é sempre muito bem-vindo aqui no canal Planetários. E no vídeo de hoje, um assunto que fascina, intriga e também causa bastante discussão. Nós vamos falar sobre pirâmides do Egito. O que pode estar por trás daquilo que se conhece, do que se imagina, ou melhor, daquilo que talvez nos foi permitido ter acesso até hoje. Mas afinal de contas, elas foram construídas por escravos ou por trabalhadores assalariados? E com qual objetivo? Eram túmulos para faraós? Existe alguma relação delas com o cinturão de Órion? Foram feitas usando ferramentas manuais? Eu sei que as perguntas são muitas, então antes de começar, deixa eu agradecer o nosso apoiador, que é a loja O Jardim das Estrelas. Se você quiser conhecer os produtos deles, é só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo na tela. Eu também vou deixar o link da loja aqui na descrição, caso você queira presentear alguém de uma maneira especial ou deixar a sua casa mais cheirosa. Dá uma olhada lá que você vai gostar. Loja O Jardim das Estrelas, a sua vida mais perfumada. E agora sim, vem comigo que eu mostro pra você. Dois milhões e 300 mil blocos empilhados com perfeição. Deve ser uma sensação incrível olhar para uma construção dessas e eu acredito que é impossível não se perguntar como isso foi construído. Vamos falar de Quéops, a grande pirâmide de Gizé, o que basicamente é aceito hoje em dia, que ela foi construída por volta do ano de 2580 a.C., marcando o auge da engenharia do Antigo Egito. Para erguer uma estrutura dessa, os egípcios usaram praticamente calcário local na composição do corpo da pirâmide, trazido de Tura, cerca de 13 a 17 quilômetros ao sul de Gizé, atravessando o Nilo com embarcações, e granito mais resistente para as câmaras internas. E guarda bem essa informação. A obra mobilizou trabalhadores livres e assalariados, organizados em equipes rotativas e altamente especializadas. Escavações foram feitas e descobertas algumas vilas operárias próximas que comprovam que esses homens recebiam alimentação, cuidados médicos e tinham funções bem definidas, o que refuta totalmente a antiga ideia de que foram escravos que construíram as pirâmides. Foram usadas ferramentas simples de cobre para cortar as pedras, cordas, trenós e alavancas para transportar e posicionar. O método de construção mais aceito também envolve o uso de rampas, possivelmente retas, em espiral externa e internas, mas o formato exato ainda é debatido. Além da incrível precisão e alinhamento com os pontos cardeais, segundo relatos de Heródoto e cálculos modernos de logística, a construção teria levado cerca de 20 anos. Há quem diga mais, outros até um pouco menos. E para concluir, no ano de 2013 foi encontrado o famoso papiro, que eu não sei dizer o nome dele, mas que está aparecendo aqui embaixo na tela. Ele é um registro administrativo da época de Quéops, que descreve a movimentação de pedras para a Grande Pirâmide. E hoje é uma das provas documentais mais sólidas de como os egípcios se organizaram na construção. E de uma maneira muito simples é basicamente isso. Resumindo, a explicação para o transporte das pedras para a construção da pirâmide é porque havia um braço do rio Nilo que passava ao lado delas. Certo. Para mim, o mais impressionante é que as pessoas tratam isso com a maior naturalidade do mundo. Mas vamos lá. Agora deixa eu te mostrar algumas informações que são bem curiosas. O peso de algumas pedras na Câmara do Rei são de aproximadamente 80 toneladas e foram retiradas a mais de 800 quilômetros de distância. E ainda tem alguns que justificam que tudo bem, porque elas eram bem poucas desse tamanho, apenas umas 15. Não importa quantas foram, a gente está falando de uma pedra de 80 toneladas que foi transportada de barco a mais de 800 quilômetros de distância. É quase a distância de São Paulo até Brasília em linha reta. E que eram erguidas através de alavancas feitas de madeira. Ok, mas para vocês terem uma ideia, uma pedra de calcário de 1 metro por 1 metro pesa aproximadamente 2,5 toneladas. Mas essas eram puxadas por animais e homens usando cordas.
Certo, é possível. Só que Kelps tem mais de 140 metros de altura, mas usaram rampas para transportar, né? Não dá nem para imaginar a quantidade de material que foi deslocado para construir só as rampas. Pedras, terras, areia, vai vendo. E uma coisa que parece óbvio, mas que muitas vezes a gente não se dá conta, é que a pirâmide é praticamente maciça. Para pensar que é basicamente como construir uma montanha feita por mãos humanas. Mas é claro que existem blocos que são menores, os que estão no topo e repetindo, a mais de 140 metros de altura, mas esses daí pesam só uns 300 quilos. E uma curiosidade é que não existe a evidência do uso de polias ou rodas na construção. Mas vamos falar mais sobre os blocos. Dizem que foram talhados com ferramentas de cobre, apesar de que o cobre é um material consideravelmente mole para esculpir, mas vai duvidar disso, né? E não, eu não estou falando que foram seres do espaço que construíram, apesar de que seria muito mais convincente do que as explicações que dão. Só que eu sinceramente não acredito nessa possibilidade, mas respeito a ideia de quem acredita. Agora vamos supor que o que dizem a respeito da construção seja verdade e que elas tenham sido feitas do jeito que falam. Afinal de contas, eu não sou nenhum engenheiro, e já que está escrito em um papiro de 4.600 anos, que aliás não fala como foram construídas, ele na verdade menciona alguma coisa referente ao transporte das pedras do revestimento externo através do rio Nilo. Vocês já pensaram se esse documento fala apenas sobre uma espécie de reforma da pirâmide, da parte externa, porque na verdade ela já estava lá muito tempo antes do que é dito, mas isso são apenas as vozes da minha cabeça dizendo, tá? E aí quando não se tem uma resposta mais concreta, que é aquilo que os acadêmicos sérios se baseiam, aliás, que preguiça que eu tenho desse termo, acadêmicos e historiadores sérios. Porque para eles, sério é quem tem um diploma. É praticamente dizer que um cara que se forma na faculdade de filosofia é um filósofo. E não, filósofo foi Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, Maquiavel, e eu não tenho absolutamente nada contra quem faz filosofia, tá? Aliás, eu acho muito legal, mas o fato de ter um diploma não faz da pessoa um filósofo. Enfim, aí quando não se tem uma resposta mais concreta sobre as pirâmides e normalizam as explicações que são dadas a respeito da construção, aí vem um pessoal falar: ah, mas é por isso que elas são as maiores construções de todos os tempos e isso prova o quanto o ser humano é incrível. Eu sei que o ser humano é incrível, só não prova como elas foram feitas. E que, aliás, nesse vídeo ou em todos os outros que eu já publiquei a respeito das pirâmides, em momento algum eu estou duvidando de quem construiu. O que é questionado é como foram construídas. Só para deixar claro. Se tem uma coisa sobre as pirâmides que para mim se pode afirmar é que túmulos elas não são, pelo simples fato de que nunca foi encontrada uma única múmia dentro delas, nenhum sarcófago intacto, nenhuma inscrição funerária, mesmo que essa continue sendo a explicação oficial e ponto final. Elas são túmulos. E o que eu mais gosto a respeito disso são os detalhes, principalmente aqueles que são ignorados porque não conseguem explicar e aí dizem que é tudo conspiração. Eu costumo brincar que talvez eles não fossem tão bons em ângulos na horizontal e aí, sem querer, construíram as pirâmides com um alinhamento perfeito em relação ao cinturão de Órion, que foi uma grande coincidência. Ah, e quando se fala do alinhamento, é em relação ao ângulo e à proporção, ok? Olha só, a pirâmide menor, Mycerinus, está ligeiramente desalinhada em relação às outras duas, Kelps e Kephren. O consenso é em torno de 3,5 graus. A estrela Mintaka do cinturão de Órion não está perfeitamente alinhada com as outras duas. O desvio é de aproximadamente 3,5 graus. Calma que tem mais. O número exato da velocidade da luz em metros por segundo é esse daqui. A latitude de Kelps é essa daqui. Mas é só outra grande coincidência. E quantas outras coincidências mais vão ser necessárias para que a gente pare de chamar de acaso, né? Mas então vamos voltar para a ideia de quem construiu. Então foram trabalhadores assalariados, certo? E eu concordo com isso, o que é perfeito porque ajuda muito no que eu vou te mostrar. Os blocos eram talhados com ferramentas de cobre, puxados por trenós, usando rampas e erguido com alavancas. Tudo isso na teoria, é claro. E sabe o que é mais legal? É que em 1997
foi feito um experimento no Egito e reproduziram a construção exatamente como sugerem que foi feita. E conseguiram cortar os blocos de pedra, só que levava dias e com uma dificuldade absurda. Transportaram os blocos jogando água no solo para reduzir o atrito e usaram rampas. E conseguiram construir uma estrutura de incríveis 6 metros de altura. Isso porque a cada metro a dificuldade aumentava exponencialmente. Mas a justificativa é que a ideia era erguer uma estrutura pequena mesmo, claro. E o que não foi comprovado na prática? Basicamente a possibilidade de empilhar milhões de blocos em uma estrutura de mais de 146 metros de altura, com a velocidade estimada, a precisão e o içamento de megablocos. Resumindo, é possível levantar alguma coisa? Claro que sim. Provar como construíram uma pirâmide de 2.300.000 blocos? Nem de perto. Na teoria, praticamente tudo pode ser feito, mas só porque uma ideia convence não é uma prova. E porque uma hipótese é aceita, não quer dizer que seja um fato. Mas dá para resolver de uma maneira muito simples quando não se tem resposta. É só aumentar o tempo da construção, e se não for suficiente, não tem problema. É só aumentar o número de pessoas na obra. E aí de 20 anos passa a 40 anos, e aí passa a 60 anos, 80. Não são mais 10 mil construtores, são 20 mil, 30 mil, 40, 50 e por aí vai. Falando agora de um ponto de vista mais iniciático, tudo aquilo que envolve um conhecimento de grande importância sempre vai ter um lado profano que é divulgado e popularmente conhecido, e um outro lado que é ocultado para preservação de determinadas questões e valores. E com a Grande Pirâmide isso não seria diferente. Kelps é o nome que se conhece popularmente, mas ela possui um nome oculto, que é Kut. K-U-T-H, que significa a luz. E o significado disso é que as tradições iniciáticas mostram que embaixo da Grande Pirâmide existem mais algumas galerias que ainda serão descobertas. E na parte de baixo era justamente onde se processava e se aprendiam todos os mistérios das tradições iniciáticas do Egito. Todos os grandes filósofos gregos, sem exceção, adquiriram o conhecimento no Egito, foram iniciados lá. Isso porque, como eu já disse em alguns vídeos anteriores, o Egito é considerado o pai da humanidade. Ah, mas então por que existem todos esses mistérios e segredos e conhecimentos ocultos? Olha, o que eu posso dizer a respeito disso, dentre as muitas explicações, e aí é a minha opinião e eu já mencionei isso em outros vídeos, é que tudo isso é oculto por falta de interesse mesmo, por ignorância, no sentido literal da palavra, das pessoas ignorarem a verdade. Por exemplo, a respeito das diferentes escritas egípcias, a hierática, demótica, hieróglifa, cada uma dessas linguagens era usada para determinada função. Uma para os sacerdotes, uma para o povo, outra era uma linguagem mais comercial. Cada um sabia e usava o que era necessário para si, mas isso não significa que as pessoas não poderiam aprender as outras linguagens, caso tivessem interesse, digamos assim. E como eu disse, em Kut, a luz era onde se processavam os grandes mistérios, onde se tinha acesso ao conhecimento, o caminho da iluminação. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e já aproveita, se você gostou, para deixar o like, um comentário, alguma pergunta e não esquece de se inscrever aqui no canal. Ah, outra coisa, manda esse vídeo para alguém que você acha que também pode gostar. A gente se vê no próximo, um feliz sempre e tchau!